Bom, voltamos aqui aos nossos estudos com economia e desenvolvimento. Como eu anunciei, vamos conversar sobre o direito do consumidor. Aqui está vindo conosco, sendo recebido por nós, o delegado titular da Delegacia de Defesa do Consumidor do Rio Grande do Sul, que é o Fernando Soares. Fernando, que prazer em tê-lo novamente aqui no programa, né? Falar sobre um assunto importante. Luiz Costa, que é o nosso titular desse espaço Custo Real, oferecimento da nossa Sulgás. E aí, Luiz? Hoje é o Dia Internacional do Consumidor. Nada melhor que trazer o delegado Fernando, o delegado titular da Delegacia de Polícia do Consumidor, para a gente homenagear o consumidor, esclarecer algumas coisas que são extremamente importantes, principalmente uma coisa que eu acho bem interessante, delegado Fernando, que é quais são os tipos de situação que deve ser encaminhada à Delegacia do Consumidor e quais deverão ser encaminhadas ao PROCON ou aos órgãos administrativos de defesa. Existe uma confusão muito grande com isso. Esclareça. Com certeza é um prazer estarmos aqui participando do programa, porque com o passar dos tempos nós estamos verificando que está mudando a cultura e a educação da nossa população em relação aos seus direitos, em relação ao direito do consumidor. Que nós temos uma legislação já de mais de 20 anos e agora é que realmente há uma mobilização. Hoje é o Dia Internacional do Direito do Consumidor. Durante a semana tivemos vários eventos, hoje teve um muito forte lá no PROCON, e o objetivo é exatamente o quê? Ocupar espaços, transmitir à sociedade que busque cada vez mais seus direitos. Mas dentro da questão que o Luiz pede para abordar, é muito importante, porque o direito do consumidor, ele se divide praticamente na área administrativa e na área penal. Então, nem sempre... A área penal é o crime. O crime. Vai responder processo, ou vai ser instaurado um inquérito policial, vai ser encaminhado para a justiça, ele vai responder um processo criminal e as penas do consumidor, eu tenho dito assim, os maus fornecedores, quando praticam um crime, e se esses crimes são organizados, que nós temos isso aí, crime organizado, em geral, também na área do consumidor, são penas muito altas. Chega a ter penas muitas vezes maiores que crimes que a sociedade considera mais grave, né? Mas em síntese, as questões administrativas dos contratos, as questões contratuais, não cumprimento de alguns deveres, são tratadas administrativamente pelos PROCONs, né? Em tese, aquela em que não há intenção do fornecedor, é uma situação administrativa, é um produto que deu um problema, deu um defeito, poderia ir por esse caminho? A área penal, que é a área que eu atuo, né, exatamente essa análise que nós vamos fazer, senhores. Existe já o dolo, o interesse em prejudicar o consumidor, aí nós tratamos criminalmente a questão. Não, ele, no decorrer do negócio, o fornecedor teve uma dificuldade financeira ou vieram algumas coisas que vieram a prejudicar em si o seu negócio e ele não está cumprindo em função de circunstâncias até alheia à sua vontade. Vender um produto com o prazo de validade vencido, o que é? Crime, crime gravíssimo. Quanto de cadeia? No mínimo de 2 a 5 anos. De 2 a 5 anos. Então, tipo, essa semana mesmo nós fizemos operações em alguns mercados de nome renomados em todo o Rio Grande do Sul e, lamentavelmente, nós pegamos produtos, né? E temos que instaurar inquérito policial e, no caso de reincidência, isto que deve ser dito, em caso de reincidência, é auto de prisão em flagrante. E pior, o delegado não tem condições de arbitrar fiança. A única pessoa que pode liberar um gerente de um supermercado, um diretor de um supermercado, um sócio de supermercado que vende de forma reincidente, porque aí está o dolo declarado, porque ele já teve uma ação, já teve um processo, muitas vezes, da vigilância sanitária, sim, e mesmo assim ele não está tomando os cuidados. Então, o que ele quer é tirar uma vantagem ilícita. A reincidência não precisa ser com a própria DECOM, pode ser uma vigilância sanitária, uma outra instituição, digamos, paraestadual. Se o PROCON fizer uma fiscalização, encontrar produtos vencidos, se a vigilância sanitária fizer uma fiscalização, encontrar produtos, e encaminhar essa documentação para nós, e numa segunda vistoria, já existe a reincidência. Porque a primeira vez nós não, até juridicamente, poderíamos autuá-lo em flagrante. Mas o que se discute? Não, delegado, o meu funcionário, eu não tive condições. Então, existe
condições subjetivas que o delegado muitas vezes não define. Realmente o cara tinha o dolo de prejudicar, mas uma vez feito diligências, não tem mais como reincidir. Então, é importante isso aí, a população procurar os órgãos quando cobrar. Porque muitas vezes faz esses projetos, alguns programas, incentivando tirar o produto vencido, né? Que o consumidor vai ajudar a recolher das prateleiras, mas mesmo assim é crime. Né? Mesmo que nesses programas, se achar um, ganha 2. Que bom, é construtivo. Mas se houver o registro na delegacia, também poderá haver uma reincidência. Não exime o crime pelo fato da boa intenção. Não existe, não existe. É muito comum, tu vai no supermercado, tem um produto que está 30%, 40%, 50% do preço. Já se vai direto olhar a validade, deve estar perto. Alguma coisa está acontecendo, que está abaixo. Isso é legal. Em alguns produtos, tipo produtos farmacêuticos, não. Remédios, tem uma legislação própria da Anvisa que ele já não pode mais estar exposto 30 dias antes. Então, depende. Se houver dúvida, pode nos procurar, Delegacia do Consumidor, ou denunciar para o próprio 181, né, para que se venha fazer, porque normalmente as nossas vistorias nós pedimos acompanhamento do PROCON, técnicos da vigilância sanitária, né, então isso é importante também. Fernando, quais são os tipos mais comuns de problema? Vamos primeiro olhar o mau fornecedor. Quais são as situações mais comuns provocadas pelo mau fornecedor? Depois perguntamos sobre o mau consumidor também. Na verdade, quando se trata na área penal, eu até não uso mau fornecedor, eu uso criminoso, fornecedor criminoso. Perfeito. Porque, como qualquer outra área, Silvio, o que acontece? O criminoso muitas vezes estuda qual o tipo de negócio que ele vai fazer para tirar a vantagem lícita, o golpe do estelionato. Né? Então, hoje nós temos assim, todo empréstimo oferecido com muita vantagem e não for órgão oficial, não tire, é golpe. Eu afirmo, é 100%. Todo empréstimo oferecido, sem consulta SPC, Serasa, não precisa juntar documento, só tem que pagar taxa. Essas taxas, às vezes, são 100, 200 reais, que já são muito, mas se tu colocar milhares, então é complicado. Milhares de taxas que são embolsadas. São milhões de... E o mau consumidor? Também. Porque eu sempre aprendi que, vamos dizer, a sacanagem tem dois lados. Os dois querem ganhar. Sempre os dois querem ganhar. Não tem crime com um lado só se mexendo. É verdade? Essa história... Me desculpe o termo, né? Mas a remela faz o olho crescer, né? Enche os olhos, né? E tem alguns maus consumidores que também, com certeza, eles são atraídos exatamente por esta condição da vantagem. Eles também querem tirar vantagem. Mas a Delegacia do Consumidor está à disposição de todos. Então, qual é o telefone? Nós temos o 3288-2400, né? Que é a central de polícia, que encaminha para nós as ligações daí. Tá. E o endereço, a localização? O acesso é Avenida 7 de Setembro, né? Rua 7 de Setembro, 360, no centro de Porto Alegre. É ali próximo aos quartéis? É atrás do comando da Brigada Militar. É o número 360. Está bem protegido, o horário tese, bem protegido. Bem protegido. Ali, né? Fernando, um abraço, obrigado aqui. Obrigado. Estamos à disposição. Obrigado, Fernando. Vamos no intervalo, nossa economia e desenvolvimento volta já após o intervalo comercial. Já.